Hoje nós vamos dividir a homilia em 3 etapas. Vamos à primeira agora. Vamos lembrar que nós estamos no tempo pascal. Ao longo dos domingos, até o domingo passado, nós tivemos a oportunidade de, em cada domingo, refletir a partir de uma aparição de Jesus ressuscitado e daquilo que ele diz aos discípulos, da ocasião da aparição de Jesus ressuscitado. Nós tivemos a oportunidade de refletir sobre os frutos da ressurreição e o que é fazer da ressurreição de Jesus a nossa ressurreição. Então a gente fez um caminho que começou lá com a aparição de Jesus ressuscitado às mulheres à beira do sepulcro. Depois a aparição de Jesus ressuscitado aos discípulos reunidos no cenáculo com medo, e 8 dias depois ele retorna para curar a dúvida de Tomé, já tendo curado o medo dos discípulos. Depois a gente foi para o lago de Tiberíades, lá estavam os discípulos pescadores, também vacilantes na fé. Jesus foi lá fazer da ressurreição um remédio que confirma a vocação, o chamado deles. Na sequência, aquela grande figura de Jesus, o bom pastor ressuscitado. Lembram direitinho? E aí nós chegamos até o domingo passado. No domingo passado, a coisa já muda um pouco, porque Jesus começa um discurso de despedida. Nos capítulos 14 e 15 do Evangelho de João, Jesus começa a anunciar que ele retornará ao Pai. Jesus observa que há um certo clima de insegurança, que de novo toma conta dos discípulos. Como assim? Ficaremos sozinhos de novo? Ninguém da parte de Deus a nos acompanhar? Assim como fomos abandonados depois da morte de Jesus, vivendo aquela grande interrogação, ele ressuscitará ou não ressuscitará? Será que viveremos uma outra interrogação? E agora, caminharemos sozinhos? Quem irá conosco da parte de Deus? E aí Jesus, dentro desse discurso, faz uma promessa. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Mas ao mesmo tempo ele diz, eu vou retornar para o Pai, porque o meu retorno para o Pai funcionará como uma espécie de gatilho, para que o Pai cumpra a promessa de envio do Espírito Santo. Uma promessa feita lá atrás, com João, no batismo de Jesus, que foi dito assim, eu batizo com água, mas virá aquele que vos batizará no Espírito Santo. Então, essa promessa se cumpre, se realiza plenamente no domingo que vem, que é o domingo de Pentecostes. No domingo passado, Jesus anunciou o retorno dele ao Pai. Hoje, ele retorna ao Pai. É a ascensão, a elevação, a subida de Jesus, o retorno de Jesus ao Pai. E no domingo que vem, o domingo de Pentecostes. Ou seja, a plena realização da promessa de Deus com a vinda do Espírito Santo. Não sei se entendem direitinho, mas a gente tem uma grande caminhada feita aí nos primeiros domingos da Páscoa com a experiência do ressuscitado, e nos 3 últimos domingos, o domingo passado, hoje e o domingo próximo, a gente já transita da experiência do ressuscitado para a experiência daquele que o Pai envia por ocasião do retorno do ressuscitado, que é a experiência do Espírito Santo de Deus. Interessante que o domingo seguinte, ao de Pentecostes, que já seria um domingo dentro do tempo comum, nós celebramos a Santíssima Trindade. Ou seja, nós celebramos o modo como Deus se revelou, se mostrou na história dos homens. O Pai Criador, o Filho Salvador e o Espírito Santificador. Nós celebramos essa plena realização dele no domingo seguinte ao domingo de Pentecostes.
com essa primeira parte da homilia, a minha intenção é fazer uma localização litúrgica daquilo que nós celebramos hoje. Então nós vamos chamar essa primeira parte da homilia de dimensão litúrgica da solenidade da ascensão do Senhor. Ok? Ficamos aqui para a gente começar. Antes da liturgia da palavra, eu vou para a segunda parte, que é a dimensão histórico-bíblico da ascensão do Senhor. E depois da homilia eu vou para a terceira parte, que é o aspecto teológico, reflexão teológica da ascensão do Senhor. Está entendendo? E assim eu mato minha saudade da sala de aula. Tá certo? Vamos sentar um minutinho, por favor, para a gente ir para a segunda parte da homilia de hoje. O terceiro evangelista, Mateus, Marcos, Lucas, ele é bem interessante o texto de Lucas, porque Lucas deixa claro no início do evangelho dele, Lucas era médico, o início, a abertura, a gente chama de prólogo do evangelho de Lucas, já sugere isso, porque é muito parecido com o início, a abertura dos manuais de medicina da época. E no início do evangelho de Lucas, ele diz assim: depois de ter consultado tudo aquilo que foi escrito, Lucas sugere que ele consultou fontes anteriores, textos anteriores, provavelmente um texto de Mateus, né? Isso é uma hipótese, escrito originalmente em aramaico, mas que se perdeu. Depois um texto de Marcos, esse sim, consultado por Lucas, porque é anterior a Lucas. Um texto provavelmente de Mateus em grego, também consultado por ele. Só o de João que é posterior. Isso mostra um espírito assim, de pesquisa, de detalhamento, de preocupação com a linha histórica no texto de Lucas. O evangelho que nós estamos lendo hoje, o evangelho da missa de hoje, ele tem um detalhe interessante. Em geral, a gente diz assim: proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas. Hoje no evangelho, a gente abre assim: conclusão do evangelho. É o finalzinho, de fato, o final do evangelho de Lucas. Lucas foi um pouco mais que os outros evangelistas. Em que sentido? Os outros evangelistas, eles foram até a ressurreição e as aparições do ressuscitado. Lucas vai um pouco mais, porque Lucas narra o retorno, a ascensão, o retorno de Jesus ao Pai. E o detalhe curioso é que na primeira leitura, nós estamos lendo o início do livro dos Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por Lucas. E o fato dele ter um encaixezinho perfeito, como duas peças de um quebra-cabeça, com o final do Evangelho de Lucas, é um dos indícios observados para se concluir que Lucas seja o autor desse texto. Você vai observar, embora aqui a gente faça a ordem cronológica ela é diferente, né? A gente vai ler primeiro o texto dos Atos dos Apóstolos, que narra acontecimentos ou coisas que são posteriores àquilo que a gente lê na conclusão do Evangelho de Lucas. O que está na conclusão do Evangelho de Lucas vem primeiro. E o que está no livro dos Atos dos Apóstolos, também escrito por Lucas, vem depois. Tem um detalhe interessante que é, o foco de Lucas muda. No texto do Evangelho, o foco, claro, como em todos os Evangelhos, está em Jesus. Nos Atos dos Apóstolos, o foco está no Espírito Santo. Todo o texto dos Atos dos Apóstolos, a decisão dos apóstolos, a ida de Paulo para lá ou para cá, a ida de Pedro para lá ou para cá, o pequeno ministério de Estevão narrado lá, tudo Lucas diz, o Espírito Santo levou para cá, o Espírito Santo levou para cá. Nós e o Espírito Santo decidimos, como na semana passada a gente teve a oportunidade de ouvir, né, no texto da primeira leitura da semana passada, alguns autores estudiosos do texto de Lucas
chamam o livro dos Atos dos Apóstolos de Evangelho do Espírito Santo. Dão esse título para o texto de Lucas. Ou o Evangelho da ação do Espírito Santo na vida da igreja. Porque Lucas tem aquela preocupação de mostrar a continuidade entre o que acontece no último fato narrado por ele na vida de Jesus, a ascensão, e o primeiro fato narrado por ele, exatamente a sequência na vida da igreja, que é aquele que o Pai prometeu foi dado, foi enviado. Então o Espírito Santo é quem da parte de Deus caminhará conosco. Deixando claro o texto de Lucas que em nenhum momento os discípulos ficaram sozinhos, sem que alguém da parte de Deus, mas o foco agora no livro dos Atos dos Apóstolos é sobre o Espírito Santo e a igreja. Então é feita uma transição muito interessante, sugerida pela palavra de hoje, que é a transição da concentração em torno da figura de Jesus ressuscitado para a transição em torno da ação do Espírito Santo na igreja. Tá claro? Nós vamos acompanhar o salmo que responde à primeira leitura: por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Faz uma referência no Antigo Testamento, segundo a compreensão da liturgia e da igreja primitiva, né, daquilo que acontece depois com Jesus, que é a ascensão de Jesus, o retorno de Jesus ao Pai. Aqui nós concluímos então a segunda parte para nos ajudar a gente digerir melhor, cair melhor a semente da palavra de Deus, uma reflexão de caráter assim bíblico, histórico, e aí ficamos depois da proclamação do Evangelho com a última parte, que é a parte teológica. Vamos acompanhar então a primeira leitura. Vamos agora à terceira parte da nossa reflexão de hoje, que eu vou chamar a parte teológica. A gente vai pensar um pouquinho sobre a teologia do que a gente celebra hoje, que é a ascensão de Jesus. Como sempre, o velho Santo Agostinho vai nos ser bastante útil. Santo Agostinho tem um sermão bonito, uma homilia que ele fez para a sua comunidade por ocasião de uma solenidade como a de hoje, da Ascensão do Senhor. E eu quero partilhar com vocês, então, claro que uma outra coisa que direi aqui é uma extensão minha da reflexão de Santo Agostinho, mas os créditos todos da reflexão hoje ficam na conta de Santo Agostinho. Santo Agostinho parte daquela teologia do corpo apresentada por Paulo e que a gente canta principalmente no mês de outubro, que diz que nós somos membros de um corpo cuja cabeça é Cristo. Ele, Jesus, é a cabeça da igreja e nós somos membros que compõem este corpo. Agostinho avança dizendo: não é possível, a gente não costuma ver uma cabeça viva separada do corpo, e nem um corpo vivo separado da cabeça. Primeira parte da reflexão de Santo Agostinho. Hoje a cabeça, que é Cristo, sobe aos céus, e o corpo também sobe com ele. Nessa primeira parte da reflexão, Santo Agostinho chama a atenção para aquela consciência que a gente precisa ter, que o céu é a nossa casa definitiva, que nós somos, como o Padre Zezinho diz, cidadãos do infinito, que nós temos que olhar para este mundo e entender o caráter passageiro, relativo, não permanente, de algumas coisas que às vezes ilusoriamente a gente julga que são para sempre, quando na verdade tudo passa. Aqui não é Santo Agostinho, mas a turma diz hoje que, tirando o motorista e o trocador, o resto é tudo passageiro. E é verdade, né? Mesmo aquelas coisas que nós julgamos muito nossas, né? Meu filho, minha filha, nada, casam, vão embora. Em alguns casos dão notícia uma vez por semana. Em outros a cada 15 dias, em outros a cada, né?
E se eu fiz disso, ou meti minhas garras nisso, chamando isso de meu, e dizendo que isso seria para sempre, oh meu Deus, como eu vou sofrer. A mesma coisa o esposo, a esposa, né? Eles também não estão para sempre. Alguns vão primeiro, né? Um vai primeiro, o outro vai primeiro. São raros os casos em que vão os dois. E aí se a gente mete a unha ali achando que, né? Em geral é o homem que vai primeiro, porque as senhoras, né? Elas se cuidam, vão ao médico, vai ver isso. O homem vai Diana, pô! E elas ficam, né? E elas ficam fazendo a festa com a pensão, né? Isso aí. Numa liberdade a gente diz, fulana, não vai casar de novo? Não, meu filho. Não. Nada. Que eu vou dar satisfação, lavar cueca. Não. Não. Então, né? Tem essa dimensão aí, brincadeiras à parte, mas o primeiro aspecto da reflexão de Santo Agostinho é nos dar uma certa liberdade acerca das coisas deste mundo. Quer dizer, Cristo sobe, a cabeça sobe, nós somos membros deste corpo. Se o corpo quer ficar vivo, tem que estar unido à cabeça. Então, entender que nossa fonte de critérios, na hora de tomar grandes decisões, fazer grandes planejamentos, é preciso que a gente seja capaz de não olhar só para baixo, mas que eu seja capaz também de olhar para cima. Entender que a fonte de critério, fonte de sentido, vem daí. Eu acho que esse primeiro aspecto está bastante interessante. Eu poderia ilustrar, contar mais histórias engraçadas, mas como eu dividi em 3 partes e não quero me estender muito, eu acho que eu chego aqui e a gente já entende bem a primeira parte da reflexão de Santo Agostinho, né? Aquilo que o povo canta, né? O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar, ter essa consciência, né? Nem o cemitério da ilha é o nosso último endereço definitivo. A gente veio como Jesus, do Pai, e a gente vai voltar para o Pai. As outras coisas todas estão conosco, não são nossas. E eu adianto que a gente sofre muito menos se tem sempre presente esse aspecto de tudo, né, na vida da gente. Das pessoas que passam, das missões, dos trabalhos que a gente faz. Muita gente sofre, porque por alguma razão fica muito tempo presa a alguma realidade, e aí quando aquilo não é mais possível, seja por saúde, seja pela necessidade natural da vida, das coisas irem adiante, fica pelo meio do caminho agarrado àquilo, preso a um tempo que já passou, incapaz de ir adiante, porque está preso à permanência do que não pode permanecer, do que tem que ir adiante, do que precisa continuar. Entenderam? Então, assim, muitas pessoas sofrem porque os filhos foram, outras sofrem porque os netos também foram, outras sofrem porque, antigamente aqui era bom, porque era assim, 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 agora não tem sentido, agora não tem graça, agora não tem. Então, a importância da gente olhar para o alto e entender que, de fato, é passageiro, né? Eu estou hoje aqui na paróquia, claro que não vou estar daqui a um tempo. Vocês estão com os filhos dentro de casa, claro que poderão naturalmente eles vão. Os netos também vão. Vocês se entendem? Os bens também vão. Eu sempre gosto de brincar e dizer que eu nunca vi um sepultamento que fosse o caixão, o carro, a casa, o guarda-roupa, no caso das meninas, né? O quartinho dos fundos, no caso dos meninos. Não vai nada. Fica aí. Em geral, a turma faz a festa. As viúvas que eu conheço, uma das primeiras providências é dar todas as roupas. Dão tudo. Tudo. Quando não brigam. Aquilo que a gente, né? Às vezes é razão de briga, razão de divisão, razão de... Esse é o primeiro aspecto. Está claro para todo mundo? Mas da reflexão de Santo Agostinho tem um segundo aspecto, que ele diz, mas o corpo permanece aqui. Nós pisamos desse chão, nós criamos os nossos filhos, trabalhamos, e aquilo que a gente faz aqui,
está amparado também pela certeza de que a cabeça permanece conosco. Porque Jesus diz, no discurso de despedida dele, no texto de João, eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Então, não é que a ascensão, a subida de Jesus, seja um abandono, mas é uma espécie de elevação da nossa condição humana a uma certeza de dignidade divina, mas sem deixar de Ele, o Senhor, acompanhar a nossa história humana. Isso significa que o que a gente faz aqui, não é que a gente vai cravar as unhas e se prender a isso, esquecendo do primeiro aspecto, olhar para o alto. Mas o que a gente faz aqui, pisando nesse chão, tem profundo significado. Se a gente entende aquela lógica da semente plantada na terra, que brota e dá fruto, a gente pode equiparar o primeiro momento, esse em que a gente está nesse mundo, cria os filhos, bota para a escola, traz para a escola, cobra, vai atrás, trabalha, constrói, conquista, oferece isso, oferece aquilo, procura dar o período em que a gente está construindo a civilização do amor, né? Novo céu e nova terra aqui, é uma espécie de semeadura para aquele outro que será o da colheita. Então, entender que existe uma relação de continuidade entre um e outro, entender que a gente faz da melhor forma possível. Eu educo os meus filhos da melhor forma possível. Me revisto de uma paciência, também não fujo da minha tarefa de educar, também luto para oferecer o que eu não recebi, para dar o que eu não pude ter. Eu faço das tripas coração, mas não entendo que eles sejam devedores de alguma coisa, como se eles tivessem uma dívida para sempre, como se eu pudesse interferir, ingerir para sempre na vida deles, como se eu fosse dono da vida deles, e se eles não devolverem tudo que eu dei, ai que tristeza, que angústia, minha vida não valeu nada, que decepção, que isso, que aquilo. Não. Se a gente se comporta dessa forma, só foi capaz de olhar para baixo, mas não foi capaz de olhar para cima. A regra boa é fazer por amor àquele que está comigo, mas não esperar nada. Se não vem nada, tenho a certeza de que o Senhor esteve e estará comigo. Se vem alguma coisa, mesmo que seja pouco, que ótimo que veio alguma coisa. Mas se não veio nada, vem, tenho certeza, a recompensa do Pai do céu. Não sei se me fiz entender. E assim Santo Agostinho fecha de maneira muito interessante naquela dialética que Santo Agostinho gosta, né? É isso, mas não é isso. Não é isso, mas é isso. Naquela dialética interessante de Santo Agostinho, entender que nós somos cidadãos deste mundo e a gente faz isso da melhor maneira possível. Eu sou o melhor vô possível, o melhor vó possível, o melhor pai possível, a melhor mãe possível, o melhor filho possível, o melhor namorado, namorada, esposo, esposa possível, o melhor amigo de trabalho, vizinho possível, porque sei que isso tem profunda relação com a minha fé, com ser membro de um corpo que tem Jesus como cabeça, mas ao mesmo tempo entender que tem uma outra dimensão maior do que isso, que corresponde, no que diz respeito a isso aqui, a semeadura, a grande hora da colheita dos frutos, né? De ver o fruto e de colher o fruto. Então, eu acho que com esse terceiro aspecto, a gente fecha bem as três dimensões da nossa celebração de hoje. A primeira, que foi aquela litúrgica, a segunda, bíblico-histórica, e essa, teológica. Claro para todo mundo? Então, vamos ficar de